Vamos para mais uma questão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão diz: a Associação Nacional dos Procuradores da República acionou o STF em ação de descumprimento de preceito fundamental em que alega omissão concreta do Senado na deliberação de 3 candidatos já apontados pelo Supremo, pelos Ministérios Públicos dos Estados e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que, se confirmados, serão nomeados pelo Presidente da República para compor o CNMP e ainda que os indicados já foram sabatinados e aprovados na comissão competente CCJ. Então, só estou faltando aqui a confirmação do Senado Federal. Tendo em vista o caso narrado, assinar a correta. Então, no caso, os procuradores da República, eles requerem em ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF, devido a essa omissão do Senado Federal. Entretanto, esses candidatos já foram sabatinados, mas aqui falta o aval definitivo do Senado Federal para que esses candidatos sejam finalmente nomeados pelo Presidente da República. Então, letra A. O pedido da associação é viável, visto ser possível discutir a omissão concreta em ação de arguição de preceito fundamental, sendo dispensável que a omissão do Senado Federal seja normativa. Então, aqui, esse pedido, ele não é um pedido viável. Por quê? Porque, em termos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não é possível discutir um caso concreto. Então, aqui, se fosse uma omissão normativa, aí sim. Mas aqui, o que é discutido é uma omissão concreta e não uma omissão subjetiva, por meio de uma norma. Então, aqui, o pedido não é viável e não é possível aqui discutir omissão concreta. B. Eventual mora na escolha e nomeação dos procuradores, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser discutida pelos interessados por meio de ação de descumprimento de preceito fundamental em face do princípio da subsidiariedade. Então, por esse princípio da subsidiariedade, só é possível discutir esses procuradores aqui, essa associação discutir perante o STF, se não houver outra ação. E devido a esse princípio da subsidiariedade, não é possível que essa associação ela discuta perante o STF, porque é viável que essa discussão de um caso concreto por meio de mandado de segurança. Então, eventual mora na escolha e nomeação dos procuradores, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser discutida pelos interessados por meio de ação de descumprimento de preceito fundamental. Nesse caso concreto, a gente observou que não é um caso atentatório a direito, no caso, a omissão concreta. Então, e sim a direito subjetivo. Então, como é uma questão de direito subjetivo, uma omissão aqui que atinge um caso específico, não seria possível essa discussão. Então, aqui está errado, poderá, devido a esse princípio da subsidiariedade, porque só é possível utilizar essa ação de descumprimento de preceito fundamental quando não houver outra ação no campo aqui do controle de constitucionalidade concentrado. Mas, nesse caso, não serviria essa ação de descumprimento de preceito fundamental justamente por não ser uma ação que visa discutir uma omissão normativa, e sim aqui o que se discute é uma omissão concreta. C. Não existem quaisquer meios processuais capazes de sanar a lesão ao preceito fundamental com eficácia geral, imediata e ampla, seja no plano do controle abstrato de constitucionalidade, seja dos instrumentos comuns de feição subjetiva de controle da omissão. Aqui está errado, porque existe sim e é o mandado de segurança.
D. O Supremo deve negar seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista que a ADPF é destinada a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional, ou seja, essa ação não pode ser utilizada como mero sucedâneo para quaisquer demandas ou interesses subjetivos que estejam alegadamente afetados, sob pena de esvaziar o escopo desse instrumento constitucional. Há que se considerar a relevância do objeto da arguição para o ordenamento jurídico. A letra D está correto, a ação, essa letra está correta, a ação deve correr em face de omissão normativa e não em face de autoridade coatora que descumpre a norma. Então, aqui, se fosse o caso, realmente seria de descumprimento de preceito fundamental se essa ação fosse destinada a resguardar a integridade da ordem jurídica e não devido a uma lesão produzida a essa norma jurídica em um caso concreto por uma autoridade coatora, ou seja, essa ação não pode ser utilizada como mero sucedâneo para quaisquer demandas ou interesses subjetivos. Então, aqui está correto. Por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental viabiliza a análise de constitucionalidade de normas legais pré-constitucionais insuscetíveis de conhecimento em ação direta de inconstitucionalidade. Sendo assim, diante da afronta aos princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relativos ao pluralismo político e à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer preconceitos à associação, tem razão ao ajuizar a ação por meio de controle concentrado de constitucionalidade, que não tem razão em ajuizar essa ação em controle concentrado, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, devido a essa ação não ser sucedâneo para nenhuma demanda ou interesse subjetivo, como é o caso da demanda aqui da Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, é isso.